Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Dani, tudo Oi, bom? boa noite, tudo bem e você? Vou Tudo, tentar e tirar o você, tudo bom? bem também, graças a Deus. Ah, então tá ótimo. Vamos começar nossa live Ai, aqui, pessoal, só esperando o Thiago pelo Gero Ciências entrar, pra- né, pra gente começar nossa live. E que bom que deu certo, né? É verdade, A gente aqui de última hora até que deu certo. mas é verdade, né? E aí, tudo bom, né? Tudo bem, Então está ótimo, vamos falar pro nosso público aqui, né? Pessoal da live no Instagram, o pois nosso é. Sempre papel, né? aquele. É, Só esperar um pouquinho o Thiago entrar. deixa eu entrar, né? Isso. É o Thiago. Thiago. Cadê Entrou? ele? Não, ainda não. Aí ele colocou, oi, gente, estou aqui. É. Falta entrar aí, Thiagão. Vamos lá, Thiago. Aí, agora foi. Oi? Vê se ele entrou Pedi. agora. E não entrou ainda. Thiagão, você está recusando, Thiago. Aceita nós aí. Vamos esperar um pouquinho para começar com todo mundo junto, né? Isso. Vamos ver aqui. Aí, agora Entendeu? entrou. Aí, Thiago. Até que Ô, enfim, hein? louco! Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Thiago. Boa noite. noite, Dani. Tudo bom? Tudo Essa live aí estamos no beleza? simultâneo com o Gero Ciências, com a Ativa e Longevidade. É um prazer estar com você, Thiago, com você, Dani. Começar a nossa live. Pessoal aí do chat que está tudo aí do Instagram. Vai dando um coraçãozinho pra gente, pergunta. Vai entrando no nosso chat. É isso aí. Bom, vamos começar? Tiagão, fala você primeiro. Vamos falar primeiro o que é a Gerociências. Depois vamos falar o que é ativa para a Dani para explicar ao pessoal que está entrando aí na nossa live. Então vamos lá. Gerociência, pessoal. Primeiramente, desculpe. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem da nossa live. O significado de gerociência não é uma tradução muito comum, mas é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento. Mas quando a gente fala em processo, não somente a doença, não somente a saúde, e sim a gente olha o idoso por inteiro. Tá? Isso seria uma gerociência, diferente da geriatria, que pegaria a parte de doenças, ou a gerontologia, que teria uma visão mais biopsicossocial, ou seja, é a junção das duas nasceu a gerociência. Oh, que bacana, né? Daniele, tudo bom? Boa noite. Explica ao pessoal que está Oi, aí no boa grupo também o noite. que seria o Ativa e Longevidade. Bom, boa noite para todos. O Ativa Longevidade, nós somos uma empresa que oferecemos soluções tecnológicas, né, para a gestão do cuidado da pessoa idosa. Então, a nossa frente é unir a tecnologia de forma que possa trazer aí, né, comportamentos e mudanças na frente de como o cuidado é prestado ao idoso, né? A gente pauta aqui muito em dois conceitos muito importantes para a Ativa, que é o conceito centrado na pessoa idosa e o conceito do atendimento humanizado. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tenta unir, né, a tecnologia para poder oferecer qualidade
principalmente nas assistências de cuidado da pessoa idosa. Isso aí é a nossa missão. Oh, que bacana. Falar, portanto, Tiago, para não começar já um pouquinho nosso tema aqui, nosso tema é um tema interessantíssimo, né? Que é o desafio dos profissionais da saúde no processo de envelhecimento. Então é um tema muito bacana e muito legal para os nossos seguidores do Instagram aqui. Tiago, começar com você. Hoje, nos dias de hoje, qual o principal desafio do profissional da saúde no processo de envelhecimento? O que você vê o profissional da saúde trabalhando com o idoso? Bom, Gabriel, é uma pergunta muito legal que você cutucou a gente. É justamente a questão de cuidados, né? A Dani vai poder até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vejo que hoje o que mais tem de falta no mercado é profissionais com essa visão do cuidado. E de diversas formas. Não estou falando só cuidador ou médico, fisioterapeuta. Não. Eu vejo que ainda falta equipe para se trabalhar por um todo. Ah, interessante. Dani, você também vai nessa mesma linha do Tiago? Eu vou nessa mesma linha, sim, do Tiago, né, de os profissionais, né, a poderem aí, primeiramente, eu acho que compreender o processo do envelhecimento. Acho que isso que é o mais importante, assim, frente a essa demanda, né, que a população idosa vem trazendo, né, a nova população vem trazendo para a gente, né. Hoje a gente tem aí estudos científicos, né, que trazem à luz todo o processo fisiológico, social, psicológico, né, biopsicossocial do envelhecimento, para que a gente possa realmente atender, né, a população longeva com um pouquinho mais de empatia, eu diria, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto da gente poder adentrar ao universo, né, dos cuidados à pessoa idosa. Primeiro é pensar que nós vamos ser idosos, né? Nós seremos futuros, nós somos, né, os futuros idosos daqui a alguns anos. E eu acho que trazer a empatia, não só o conhecimento, né? E não precisa ser um conhecimento científico, mas um conhecimento de informação. Eu acho que o importante é você ter acesso à informação. E isso hoje, muitas fontes, né, vem trazendo para a gente em meios de capacitação, né, ou por leituras, né, a partir do momento que a gente já tem o conhecimento que nós estamos envelhecendo, né, numa velocidade muito rápida, e ao passo que nós estamos atendendo idosos, né, com muito mais frequência que antigamente, eu acho que pelo menos o mínimo da informação sobre o processo do envelhecimento, ele é muito importante. Então, acho que eu complemento aí a fala do Tiago nesse olhar também. E uma coisa interessante, né, Tiago, que a gente percebe, como a população idosa, principalmente no Brasil, está crescendo, né? E a gente percebe que os profissionais não estão tendo essa demanda, não estão se preparando tanto quanto deveriam. Você tem mais ou menos essa visão? Olha, Gabriel, não vejo só o Brasil que está aumentando, e sim o mundo, né? O mundo está envelhecendo. E o grande problema é que ainda tem uma cultura de meio que separatista, assim. O idoso que está fragilizado com alguma doença, alguma demência, vai para o médico. O idoso que é mais ativo, ele vai fazer academia, ele vai procurar um especialista na área. Ou seja, ainda não existe o trabalho de... Não é que não existe. Ainda está muito devagar a parte de equipe multidisciplinar.
Então, quando você fez essa pergunta, é muito interessante que aparece muito especialistas, mas muito cada um no seu cada um na Na sua sua área. área, né? Não existe um trabalho coletivo. E aí o que falta é justamente ter um trabalho integrado, e é o que eu acho que o Brasil ainda está caminhando, assim, pequenos passos justamente por isso. Exemplo lá de fora é muito grande, assim, como Espanha, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, que já tem uma pegada mais forte, assim, um trabalho mais multidisciplinar e também interdisciplinar. Não fica naquele mundo pequeno assim. Ah, para que eu vou trabalhar com idoso, sendo que eu sou um cuidador ou um físio? Não, eu tenho que trabalhar em conjunto com esses demais profissionais. Eu acho que o Brasil peca por esses pequenos detalhes. E uma coisa interessante que a gente percebe no idoso, dos 210 milhões de brasileiros, 37 milhões são pessoas idosas. E é uma demanda, se for pensar, é uma demanda muito grande, né, Dani? Então, o envelhecimento populacional, né, ele vem acontecendo de maneira, como o Thiago falou, mundial, né? É uma realidade aí para todos, né? E assim, como você trouxe alguns dados, né? Dados também mostram, né, pela Organização Mundial da Saúde, que nós, daqui a alguns anos, né, uns trazem a expectativa para 2050 ou para 2060, mas que nós seremos a sexta população mais envelhecida, porque a questão não é só o fato, né, de nós estarmos envelhecendo mais, a realidade é que nós estamos envelhecendo mais e rapidamente, né, numa velocidade muito acelerada. Então, para além de futuramente, né, nos considerarmos uma população com muito mais idosos, a gente traz aí também uma questão que, né, daqui a alguns anos nós teremos mais idosos com 60 anos, né, considerado pelo Estatuto do Idoso, idosos são pessoas que têm mais 60 anos ou mais, nós teremos muito mais a população de 60 anos mais do que pessoas de 0 a 14 anos. Né? Então, eu acho que, como traz, né, a Alexandre Kalash, né, traz muito bem a revolução da longevidade, né, essa grande revolução da longevidade, que é o aumento, né, da expectativa de vida. Então, eu vejo que para a gente, assim, além de trazer à luz, né, dessa consciência, né, que nós estamos vivendo mais, é como ele mesmo fala, né, Alexandre Kalash, nós estamos dando mais anos à vida, né, mas precisamos dar mais vida aos anos, né. Então, os dados, ele traz do envelhecimento, ele traz aí informações importantes, né, para que possa ter uma articulação, não só dos profissionais, como da rede, né, da saúde em geral, mas ele traz uma percepção nossa, assim, né, que nem, por exemplo, às vezes a gente pode ter pessoas que estão aqui na live que, né, a gente que trabalha no dia a dia com envelhecimento, a gente consegue ter essa noção, né, do envelhecimento de uma perspectiva mais aflorada, e até porque estamos estudando sobre isso, né? Mas para aqueles até que estão aqui, que não vivenciam em grande escala essa realidade, é só a gente olhar para a nossa casa, né? Hoje nós estamos vivendo muito mais com os nossos pais, né? Hoje com os nossos avós,
Então, isso é um reflexo, né, da longevidade, né, é um reflexo desse crescimento da população ficando mais envelhecida e que eu acho que tem trazido muitos benefícios, né, para nossa sociedade em geral. E, Tiago, com essa pandemia que chegou, né, que infelizmente aflorou um pouco mais esse cuidado com os idosos, essa atenção para a terceira idade, para os idosos. E acho que você é melhor que a gente pode falar um pouco, que é da área de gerontologia. Como você está vendo esse tratamento da saúde com o idoso nessa época? Essa pandemia, Gabriel, serviu para a gente ter um olhar diferenciado, né? Até pouco tempo atrás, quando se falava em doenças, era uma classificação, né? Quem eram as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas. E essa pandemia nos fez mostrar um outro lado. Parece que deu uma invertida na questão de cuidados. Então, tem muito mais preocupação com os idosos do que antes. E aí estão mostrando Organização Mundial da Saúde, Fiocruz, secretarias da saúde fazendo políticas públicas, assistencialistas, não sei o quê, promoções de saúde, para justamente dar um chacoalhão em todo mundo, falando assim, gente, a população está envelhecendo. Então, nós temos que ter um olhar para esse público também, e não deixar de lado, numa situação assim, eles já estão velhos e vamos deixar quieto. Então, o que eu tenho visto pela gerontologia é o seguinte: o cuidados, a preocupação foi muito maior no que se refere à quantidade de idosos que estão morrendo por conta do vírus. Então, assim, abrir um pouco mais a nossa mente nessa questão de cuidados. Eu acho que o nosso saldo positivo, se é que podemos dizer assim, foi essa questão. Tiago, porque colocou, de uma certa forma, o holoforte, né, na população idosa, porque eles, de fato, foram o que mais sofreram, né, com esse impacto, não só pela questão da mortalidade, mas também pelas questões do pós-Covid, né, onde a gente traz realidades ao passo que trouxe, né, o holoforte para cuidados, né, ainda que falando de uma maneira, assim, num contingente, né, porque não tinha, o cuidado ele tinha que ser oferecido, né, não foi uma coisa que se construiu com o tempo, a visão do idoso nessa construção do cuidado para a Covid, porque ninguém teve tempo para isso, né, mas a gente traz também as reflexões do pós-Covid, que hoje trouxe trouxe pontos positivos, mas ao passo que também trouxeram pontos negativos, né? Principalmente com relação ao isolamento, né? Dos idosos nesse sentido, né? Porque eles precisavam, todos nós, né? Tivemos que ficar aí numa reclusão muito grande, e o nosso restabelecimento ao convívio social, para nós, jovens, adultos, é muito mais fácil, tecnicamente, do que para eles, né? Então, a gente acha que só precisa tomar novamente a atenção ao cuidado da pessoa idosa pós-pandemia para realmente recolocar, né, as pessoas, né, idosas que ficaram aí em isolamento, novamente no convívio social e principalmente no convívio familiar. Né? Você falou uma coisa interessante, Daniel, agora, o convívio familiar.
até antes da pandemia, vamos dizer assim, normalmente aquele idoso ou ficava com o cuidador, ou ficava um centro-dia, vamos chamar assim. De repente a família se viu com o idoso dentro de casa, sem seu cuidador, e a família tem que saber lidar com essa situação. E muitos, né, Tiago, não teve esse preparo, tomaram um susto. Ou então o idoso teve que ficar isolado na casa dele e não sabia o que fazer, como vai trabalhar com esse idoso, como que vai tratar esse idoso. Era um desafio muito grande. É um desafio grande, assim. Não, sim, eu concordo plenamente, né? E como a gente começou a live falando sobre sobre essa aceleração do envelhecimento, de fato, não só por conta da Covid, mas por conta desse rápido acelerar, né, do envelhecimento, nós, de fato, a sociedade, de fato, está se preparando ainda para lidar com o longevo, né? E hoje o longevo a gente pode considerar o seu 80 a mais. E então, assim, a Covid, o pós-Covid, ele só veio, acho que, reforçar mais ainda, de maneira 30 vezes mais acelerada, o que é a gente estar ali em contato com os nossos familiares, né? Que aí a gente traz a referência muitas vezes dos nossos próprios pais ou dos nossos avós, né? Que estão convivendo com a gente e tendo aí esse impacto, né? De gerações, assim, tecnicamente um pouco diferente, né? Culturas um pouco diferentes, porque as gerações estão se mudando, né? E então eu acho que realmente o apoio familiar, ele não é só voltado ao idoso. Quando a gente fala do cuidado à pessoa idosa, realmente a gente tem que referenciar esse idoso como um apoio familiar também, né? Por isso que a gente sempre costuma dizer que o atendimento ele tem que ser, além do multidisciplinar, ele tem que ser um multidimensional. Então, assim, a extensão ao apoio à família é o que também vai garantir a maior qualidade de vida desse idoso, principalmente no vínculo familiar. E as pessoas, né, principalmente netos, né, filhos, eles precisam mesmo desse apoio, justamente porque a gente cai muito nas coisas do estigma, né? Então, fica difícil a convivência, porque normalmente aquela pessoa, né, o pai, o avô, a avó, fala sempre as mesmas coisas, né? Esquece tudo, cai toda hora, né? E aí esses comportamentos, né? E aí a gente entra numa outra área de avaliação e, enfim, eles precisam ser melhor representados para a nossa geração, né? Ou seja, o velho não é chato, né? Então, eu acho que essas dificuldades, assim, é o que mais gera um transtorno, mas ao passo que a gente não pode julgar a família, né? A gente entra aqui realmente, nós como profissionais da área da saúde, realmente para dar suporte e compreensão, né, ao processo do envelhecimento, né, a essa heterogeneidade. E esse olhar mais humanizado também, né? Podíamos estar nesse olhar mais humanizado, também da família, de alguns profissionais. O Tiago até bate muito nessa tecla, né, Tiago? Esse tratamento humanizado que tem que ter com o idoso, né? Não dá para você tratar o idoso também como aquela visão que tinha até pouco tempo atrás, um bichinho de pelúcia que você deixa ele no canto. Não, você tem que ter esse acolhimento. E é como a Dani falou, o cuidado tem que vir tanto da família, tanto de outros profissionais. Isso sim é um cuidado humanizado. E o idoso, principalmente, tem que se permitir, né? Não dá para a gente forçar uma coisa, sendo que o idoso sempre cria aquela barreira de
não aceito, não aceito. Só que a gente tem que desconstruir essa barreira e deixar o idoso mais próximo da gente. E a Dani faz um trabalho legal, né, Dani, em Alphaville. E você pode estar tendo alguma experiência que você teve esse trabalho humanizado mais com os idosos? O que você consegue perceber neles ali, principalmente nessa época? Bom, assim, a gente aqui costuma fazer algumas dinâmicas, né, interativas, principalmente com a equipe de assistência, né, para poder cada vez mais aproximar o cuidador, né, os profissionais da área da saúde, à realidade do idoso, né. Então, tem uma dinâmica muito legal que nós fizemos, que foi, né, a gente colocou uma realidade entre um profissional da saúde, né, e um idoso, né? Então, era uma dinâmica, na verdade, essa dinâmica era uma dinâmica só entre os profissionais da saúde. E ele trazia a visão do profissional e o outro, ele trazia assim, a visão do idoso, né? Ele se portava ali na dinâmica como o idoso. E era uma dinâmica onde o idoso estava procurando um atendimento com esse determinado profissional e era o primeiro atendimento, né, de fazer ali as averiguações e as avaliações, né, que é o papel da escuta, que a gente fala muito sobre a escuta, né, uma escuta ali acolhedora. E aí a gente colocou venda no olho, né, do profissional, de modo que aquele atendimento que ele estava prestando, ele não tinha condições, até porque tinha venda nos olhos, né, então ele não estava enxergando o idoso. E aí a gente pedia para o idoso, ele começou a perguntar para o idoso, oi, tudo bem, né? Fazer ali as perguntas iniciais do atendimento, de maneira que o idoso, que era um profissional da área da saúde, começava a responder. E no tempo, assim, de 10 segundos, a gente falava, para. E aí a gente pedia para o profissional continuar falando e fazer as suas perguntas. E aí o que nós quisemos trazer com essa reflexão, né? Que primeiro, a gente, não estou falando todos, tá? Mas a gente precisa ter a empatia do olhar, né? De olhar. Isso a gente fala para a população idosa, mas deveria ser de maneira geral, né? Entre todos os profissionais da área da saúde, enfim. Então, trazer aquele acolhimento, né? Do olhar. Né? Então, os atendimentos eles não podem ser prestados de maneira que você fique olhando para o papel e absorvendo as informações. O atendimento ele começa a partir do momento que a pessoa entra em contato com você, que é da porta. Então, a forma como ele anda, como o idoso anda até você, já é um ponto de investigação. Ali você já está fazendo uma investigação, né? A forma como ele começa a falar e descorre, né, a sua queixa principal, já é um ponto de observação. Mas ela não pode ser só auditiva, né? Ela tem que ser visual também. Porque isso dá segurança e confiança para quem está falando, né? E quando a gente determina o tempo, é que hoje, né, as assistências, né, principalmente do SUS, né, do Sistema Único da Saúde, a demanda é muito alta, né? São em grandes escalas. Então, o tempo, muitas vezes, de conversa com aquele idoso é pouco. Mas é algo que precisa ser repensado, isso também trazendo para o nosso dia a dia, enquanto profissionais autônomos, que nós precisamos estender a voz de quem está falando. Porque tem muita aquela coisa assim, nossa, eu sinto muito isso na avaliação. Você faz uma pergunta simples que seja, qual a sua percepção da saúde? Você acha que a sua saúde é muito boa ou regular? Ele não responde nem muito boa nem o regular, ele conta a sua história. Né? Mas o contar a história, daquela história que ele vai te contar, se a saúde é boa
ou regular, você já vai fazer uma aferição de outras questões que precisam ser investigadas, porque ali ele vai te trazer riqueza de informações, né? Então, a gente estende o olhar humanizado não só para um cuidado rápido, né, que é o que preza a Política Nacional de Humanização do SUS, que é ter, além de todos esses acolhimentos, é ter também um atendimento rápido, né, acessibilidade, enfim, mas é realmente trazer o dia a dia da prática. E eu acho que esses são exemplos, assim, que eu gosto de falar, e porque realmente traz aí uma concepção muito real do nosso dia a dia e do quanto a gente precisa ampliar os nossos olhares, assim, a um atendimento mais humanizado, que é o que eu costumo falar, vai além da educação. Ser educado, eu acho que é premissa de qualquer ser humano para com outro ser humano. Prestar um atendimento humanizado é realmente você ter o olhar do outro e não o seu. Eu acho que é isso. E isso faz todo o diferencial, né, Dani? Se eu falar a verdade, você sabe, o profissional receber esse idoso, saber avaliar, saber ter esse feeling com o idoso, esse olhar mais humanizado, você não seguir, não ser um robô, não seguir não falar que não é seguir protocolos, mas você não ficar engessado a somente alguns protocolos. Ter uma visão mais ampla, né, Thiago? Seria, no caso, seria uma visão mais ampla nesse atendimento. E o que você está falando é verdade. Existem hoje, não só médico, não só físio, que não olha olho no olho. O idoso chega no consultório, o profissional está com a cabeça abaixada, o idoso fala o que ele está sentindo, ele nem olha, fala assim: oi, boa tarde, seu Paulo, seu... Não olha. E aí, o que falta é justamente como a Dani estava falando, falta ter esse acolhimento, né? Olhar para o olho. O idoso pode estar totalmente machucado e o profissional nem olha para o olho. Muito complicado. Isso é mesmo. Eu acho que e hoje, mas também está tendo profissionais capacitados e cursos de capacitação que estão ajudando esses profissionais a receber esse idoso de uma melhor forma, de uma forma mais humanizada. Hoje você pega lá na área de educação física, você ainda vê que tem um déficit ali de formação, mas os profissionais trabalhando com idoso de uma forma excelente. Eles têm esse olhar mais humanizado, eles entendem o idoso. Coisa que há alguns anos atrás a gente falasse era absurdo. Qual que era o papel de um profissional para educação física e idoso? Era fazer alongamento e hidroginástica. Hoje já vi profissionais, eu já vi profissionais da área da saúde, da educação física, levando o idoso para uma musculação, quebrando esse tabu. Entendeu? Você trabalhando com o idoso em cima de protocolos, fazendo o idoso fazer exercício em cima de RM. Coisa que você não via há um tempo atrás. Então, quer dizer, tá melhorando, tá tendo essa visão melhor, tá melhorando. Falta alguma coisa? Ainda falta. Vamos ver aqui, ó, a Camila falou boa noite. Quando a família não é rede de apoio, a equipe tem um papel ainda mais relevante. Verdade, Camila. Sim. Concordo, quando não tem, o idoso ele tem que ter alguém que acolher esse idoso. E quem vai acolher esse idoso? Se a família não consegue, tem que ter esse profissional. E, Thiago, que fala um pouquinho, você dando experiência um pouco sobre centro-dia também, para o pessoal ficar mais interagido com a gente, o trabalho dos centros-dias, o que vocês acham? Tá. Até pouco tempo atrás, centros-dias, as pessoas viam como um livramento para a família. Em que sentido? Deixava o idoso lá e iam fazer suas coisas. E hoje o centro-dia, ele tem muito mais atividades, tanto de convívio social, ele pode fazer ginástica, pode fazer tudo. Ou seja, ele vai passar o seu dia de uma forma muito mais prazerosa. Porque
era muito estranho. Quando se falava em centro-dia, não, vou deixar meu pai lá fazer, ou minha mãe fazer hidroginástica, e depois eu vou ter que buscar. Existem até centros-dias fora do país que tem o sistema de transporte, como se fosse uma van escolar que leva o idoso até o centro-dia, ele passa o dia, almoça, faz as suas atividades e no final do dia leva o idoso para a casa dele. Ainda tem, vamos ter um pouquinho de esperança, né, que o Brasil vai melhorar, vai se preocupar mais com o idoso, vai ter mais construções de centro-dias. Eu acho que a gente tem que ter esse fundinho de esperança aí. O que você acha, Dani, desses centros-dias? Como que você vê a visão do centro-dia trabalhando hoje? Eu vejo de uma maneira assim positiva, mas que precisa aí de uma certa maneira, né, ainda continuar numa construção e em reformulações e em formulações, né, de fiscalização, né, e para que possamos ter o centro-dia como uma rede de apoio quando não há né, a possibilidade de uma dinâmica, né, como o Thiago falou, assim, uma dinâmica de academia. A gente não tem a realidade de academias e de clubes, né, que atendem muito bem esse perfil de idosos, isso é infelizmente falando, mas quando a gente traz, né, a reflexão de uma menina que falou, né, quando não tem a rede, a Camila, não tem a rede de suporte familiar, realmente os profissionais, né, social, né, costumam ter aí um papel fundamental na vida da pessoa idosa. Então, e pensar hoje em apoio familiar é pensar em arranjos familiares, né? Então, antigamente nós tínhamos arranjos familiares que comportavam a assistência do idoso até de uma forma cultural, né? Então, era a mulher que cuidava, né, do envelhecimento ali de ambos, né, do casal, ao passo que tinha aí uma estrutura de número de filhos que atendesse a assistência, né, e toda a demanda dos idosos na ocasião. Mas hoje a gente não está tendo muito essa realidade e precisamos encará-las e de maneira positiva, né? É uma nova realidade, né? E é uma realidade que tem aspectos por trás dele positivos, por exemplo, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então hoje nós não temos a mulher mais ali atendendo a esse arranjo familiar que não estou tecendo julgamentos aqui, mas que foi importante, né, numa determinada época nossa, mas que hoje a mulher ela coloca numa posição de escala profissional e social em ascensão. Então, e até mesmo quando a gente coloca, né, filhos que traduzem em netos, eles estão tendo uma visão diferenciada do envelhecimento, né? Porque eles também estão inserindo no mercado de trabalho um pouco mais cedo, até para ajudar na renda familiar. Então, tudo está mudando. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Então, centro-dia ou novas formas de habitação, né? Casa sêniors, co-house, novas formas de habitação e de conviver vai ser enfrentado por nós que estamos aqui conversando. Eu não, porque tenho 4 filhos, né? Uhum. Brincadeira, até porque número de filhos hoje também não é segurança de uma boa velhice, né? Mas assim, a forma como está se constituindo hoje os arranjos familiares, a gente vai ter que ter uma visão mais positiva sobre
sobre centro-dia, sobre núcleo de convivências, sobre as novas formas de se viver, porque é óbvio que, né, a gente vê alguns idosos hoje tendo a opção de morar sozinho por uma preferência e tudo bem, mas a gente vê hoje nós já vemos muitos idosos procurando por vontade própria e não por intermediação da família, procurando por vontade própria morar em coletividade com outras pessoas idosas para ter o seu apoio social. Então, eu vejo com bons olhos, né, desde que muito bem estruturado na vida da pessoa idosa, essa inserção ao centro-dia, que eu costumo falar que é centro-dia e não é creche. Pelo amor de Deus, creche foi feito para criança. Se você procura a definição de creche, tá lá. Criança, né? Uma assistente, uma rede de apoio social à criança. Então, eu vejo com bons olhos, desde que muito bem concebido para o idoso e para a família essas novas possibilidades de passar o dia fazendo atividades. Eu trabalho num centro-dia. Atividades, são oficinas, o contato social. São efeitos muito positivos na vida do idoso. E você falou também dessas casas compartilhadas, até, Thiago, né, no Instagram do Gerociências, tem um artigo que o próprio Thiago escreveu, que é sobre co-house, né, Thiago? Fala um pouquinho dessas casas compartilhadas que a Dani falou. Interessante isso daí. Muita gente não conhece. Então, o co-housing ou colares, é como alguns lugares chamam, é justamente isso, você viver em coletividade. Mas quando a gente fala em coletividade, não é assim, uma cidade onde que mora todo mundo junto. Não, são casas ou apartamentos que foram construídos com grupos que têm o mesmo interesse. Por exemplo, logo podemos criar um co-house Gerociências para pessoas que têm o mesmo público, o mesmo perfil. Ah, mas eu quero morar, eu e a minha mulher, junto com um amigo. Pode, isso não impede nada. Mas a ideia original do co-house é ter esse acolhimento e ter esse suporte. Então, já temos vários locais, em João Pessoa, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Isso aqui no Brasil. Lá fora já é praticado isso há muito tempo. A gente pode assistir vários filmes, principalmente que tratam o envelhecimento de forma positiva, os idosos em grupos. Mas aqui ainda está bem devagar, bem caminhando aos poucos. Isso, acredito que vai ser a tendência mundial. Morar próximo de amigos, ou até mesmo família. Mas assim, família eu acho que nem tanto, mas com grupos que sejam próximos. Não, sim, e eu acho que a tendência é cada vez o idoso, que antes você viu o idoso muito isolado, né? E tanto como o Thiago falou, como você também falou, Dani, hoje a tendência, né, não é inserir nesse na cidade, mas você trazer esse idoso que ele conviva com os familiares, que ele conviva com outros idosos, não esconder mais ele. Por isso que eu acho fantástico o trabalho que tem do Centro-Dia, desse co-house, que é um novo conceito. E o profissional tem que estar preparado para isso, né? Para essa nova demanda que está chegando. Ah, sim, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que num contexto geral, assim, a gente vê, principalmente no SUS, espero que ninguém saia daqui com o que eu vou falar, mas há uma rede de articulação muito forte, né? Se funciona ou se não funciona, mas ela existe.
para poder atender, né, os idosos em vários braços da assistência social, né? Só que, nesse sentido, a instituição de longa permanência, no olhar, né, do SUS, do atendimento do SUS, ela é a última possibilidade. Porque aí nós estamos falando de idosos extremamente fragilizados, né? Quando a gente fala de co-house, de nome bonito, né? Casa sênior, a gente traz uma nova realidade para uma população de idosos socioeconômica pouco mais favorável, né? Mas e assim, vivendo um pouco isso na prática, e que há o incentivo da família para que os pais vão morar neste lugar de casa seniors, enfim, porque a estrutura é outra, né? É uma estrutura, em algumas, principalmente nas privadas, e acho que posso falar nas privadas, são muito elaboradas para isso, né? E de forma que não se perde o vínculo familiar, né? Então, alguns residenciais, o familiar ele pode chegar na visitação a hora que ele quiser. Ele pode ir lá quantas vezes ele quiser, né? Ver o seu familiar e a hora que ele quiser. Então, assim, não se rompe muito os vínculos familiares com a entrada. Pode-se romper os vínculos porque algumas famílias deixam né, e acham que a responsabilidade é da casa, né, de sênior. Agora, quando a gente traz essa realidade para um universo mais SUS, a institucionalização, ele é o último recurso, porque nós estamos falando de idosos extremamente vulneráveis, né? E infelizmente, não se há essa estrutura física, né, para atender a população idosa a morar nestes lugares, né? Então, por isso que se preza muito pelo vínculo familiar. Então, assim, é muito bem instigado, né? Com a rede de apoio ali da saúde e da assistência social para que se mantenha esse idoso dentro dos vínculos familiares, porque quando ele chega na instituição de longa permanência, os declínios, eles são muito mais acelerados do que na convivência dentro de casa. Então, são dois universos, eu vejo. Em cima desse universo, você falou da uma coisa interessante, é uma coisa para vocês dois agora. A geriatria, qual o papel do geriatra que você vê nisso daí? Bom, o papel do geriatra, primeiro que ele se torna um papel fundamental no olhar clínico, né, de monitoramento, de restabelecimento e da saúde, né, do idoso. Então, eu acho que é um papel fundamental, né, o geriatra, com certeza, mas que se complementa com o olhar que estamos aqui para defender Sim. a nossa bandeira, né? Do gerontólogo. Por isso que eu joguei, eu falei, o geriatra já ia jogar o gerontólogo em cima. Ele traz aí a concepção, né, da doença em si. Então, é poder avaliar, né, de forma laboratorial, né, o que está acontecendo. A queixa principal quando o idoso chega ao geriatra ou quando o geriatra visita, né, essas casas, o olhar é para a queixa principal clínica, né, da doença clínica. Mas hoje nós temos geriatras, e um que eu gosto muito, que é o Dr. Edgar Nunes, que tem o olhar da geriatria e também são especializados em gerontologia, né? Então, eu acho que quando há essa união dentro do geriatra, eu acho que, assim, funciona muito bem. Mas quando não se tem o apoio da gerontologia, que é para trazer, né, tirar um pouquinho, trazer não, porque é para tirar um pouquinho o olhar da doença e falar um pouco sobre tudo que nós estamos conversando aqui, que são os aspectos avaliar, né, e dar suporte aos aspectos sociais, aos aspectos psicológicos,
aos aspectos familiares, né? E poder trazer aí a multidimensionalidade do idoso, porque, por exemplo, a gente muitas vezes, algumas das vezes a gente vê um idoso extremamente poliqueixoso, né? Então, numa conduta clínica, você vai avaliar as queixas e fazer ali, né, as referências para os diagnósticos, né? Pedir os exames e avaliar a queixa dele, né? Com os exames, né? Quando a gente traz um idoso poliqueixoso dentro da gerontologia, a gente vai avaliar a multidimensionalidade dessa queixa, né? Então, a dor, muitas vezes, ela é apresentada como uma dor física. Mas, às vezes, que você, aprofundando aquela queixa, é uma dor emocional, né? É uma dor psicológica, né? Então, eu acho que o papel do gerontólogo nesse olhar multidisciplinar, de estender a mão para o idoso, ele veio assim para realmente fazer jus, né, ao Estatuto do Idoso, à Política Nacional da Pessoa Idosa, da Saúde da Pessoa Idosa, veio para os atendimentos domiciliares, né, ele veio, assim, eu acho que o papel do gerontólogo, ou do técnico, né, ou do especialista, ele realmente vem para dar um suporte inimaginável para o idoso e para a família. Ah, legal. Tiago, vamos fazer uma pergunta para. A gente vai fazer uma pergunta. Sabe que você levantou a bola, Dani? Fazer uma pergunta para o Tiago que acho que nunca fez para ele. Tiago, qual a diferença entre gerontólogo e geriatra? Vamos lá. É a pergunta que vale R$1 milhão, hein? Nunca te perguntaram isso, né? Não, será que é algum geriatra aqui? Nunca te perguntaram. Qual a diferença entre o gerontólogo e o geriatra? Para o pessoal Então, da live que não conhece geriatria, é um gerontólogo, explica também o pessoal como que é o papel de um gerontólogo. O geriatra é uma formação médica, né? Então, você estuda medicina e depois faz a residência em geriatria. Aí você vai estudar o processo de saúde e doença do idoso, você vai clinicar, você tem essa visão mais da saúde do idoso. Já o gerontólogo, o bacharel em gerontologia, ele não é uma especialidade médica, mas ela tem uma visão biopsicossocial do envelhecimento. Mas quando a gente fala no biopsicossocial, não de forma fragmentada. Eu só vou ver o biológico, ou eu só vou ver o psicológico ou o social. Não. Nós olhamos o conjunto, ou seja, olhamos o idoso por um inteiro. Não aquela visão, eu vou olhar só a parte biológica dele, ver se está tudo bem ou não está legal, o lado social. Eu vou olhar tudo. Se o idoso tem alguma fragilidade, se o idoso tem quais são as necessidades, quais são as demandas que ele precisa. Então, é uma visão, eu brinco que é quase holística, né? Porque a gente olha a pessoa desde a ponta do cabelo até o dedão do pé. É isso que acaba diferenciando as duas especialidades. E Dani, como você vê o gerontólogo no Brasil hoje? Olha, é uma atividade, né, em ascensão, né? Eu acho que o olhar do profissional, ele está se comunicando com aquilo que ele está tendo na realidade, porque, como nós falamos bastante, né, do processo do envelhecimento, né? Qual um dos principais dados que o processo do envelhecimento rápido, né, e essa mudança demográfica ela traz? Ela traz também a mudança epidemiológica, né? Então, hoje nós estamos lidando com declínios funcionais que trazem aí como principal, né, as doenças crônico-degenerativas, né?
que são aí as doenças aí reportadas à área cardíaca, né? A pressão arterial, diabetes. Então, essas doenças, né, ditas como crônicas degenerativas, elas estão levando como desfecho, né, clínico funcional, algumas incapacidades, né? E lidar com essas incapacidades, né, funcional, é o que o profissional da área da saúde, é o que nós, profissionais, estamos experimentando na prática, né? Só que você como olhar do educador físico, e eu também como educadora física, para eu atender o idoso, né, que chega para nós, para fazer ali sai de uma reabilitação e vem para nós para ter aí, né, uma continuidade de um monitoramento de uma qualidade de vida pautada na atividade física, né? E aí ele tem algumas limitações, né, que a gente precisa saber lidar, mas como que é saber lidar com essa incapacidade? É o que a gente está falando. A gente não consegue mais olhar para o ser humano, e principalmente para a pessoa idosa, com o olhar da doença, né? Quantos de nós não atendemos idosos e que às vezes não querem nem fazer aula, eles só querem conversar, né? E aí às vezes a gente até brinca, não, vamos ser psicólogo? Não, não vamos ser psicólogos. Nós vamos sair da nossa caixinha, né, e poder oferecer um atendimento além do personalizado, um atendimento dimensional da pessoa idosa. Porque se a gente coloca aquela conversa, né, às vezes ele reclama de algumas situações da vida em geral, pode ser até relacionada à família, questões de isolamento. Se a gente não tem o trato de poder prestar um suporte, e não só de ouvido, né? Porque nós não somos, isso é para o psicólogo, assim, né? Que vai tratar de uma maneira mais específica. Mas não é prestar o ouvido àquele idoso, é entender o que você pode ir além da atividade física com aquele idoso, né? Então, às vezes, a gente atende idoso na educação, na prática da atividade física, que começa com algumas confusões mentais, alguns tipos de delírios, né? Algumas confusões, e que se a gente não tem a percepção de identificar o que está acontecendo com o idoso, a gente vai embora para casa e fala, hoje ele não falou nada com nada. E aí você passa para a família hoje, né? Então, assim, a gente precisa entender o processo do envelhecimento, que é o papel da gerontologia, para poder atender melhor a população idosa. Então, eu acho que o papel do gerontólogo para nós e no Brasil, né, eu acho que vem de encontro às necessidades reais do nosso dia a dia, né? Não é só uma questão de uma profissionalização ou de uma atividade extracurricular para ter uma atividade extracurricular. Não, eu acho que é realmente trazer à luz a importância do quão é bom você saber lidar com a pessoa idosa. E um diferencial que eu acho da gerontologia é que realmente quem faz gerontologia é porque realmente gosta. É diferente de alguns outros cursos, eu vou fazer também por causa do mercado de trabalho. Não, gerontologia, a pessoa, se ela vai fazer gerontologia, é porque ela gosta realmente de trabalhar com o idoso, ela quer se aprofundar mais, porque para trabalhar com o idoso você tem que ter um dom. Pra você trabalhar com o idoso, você tem que gostar, não é apenas, vou trabalhar com o idoso porque o mercado de trabalho está crescendo. Se for nesse pensamento, você não consegue, você não vai ter como chamar clientes idosos na área de personal, você não vai ser um bom profissional, porque realmente se requer uma habilidade específica para trabalhar com idoso. É totalmente diferente de trabalhar com uma pessoa mais nova, é uma situação totalmente diferente. E você vê essa preparação, Thiago, no gerontólogo hoje em dia? Vejo, Gabriel,
por mais que seja um curso novo aqui no Brasil, né, temos duas maiores universidades que oferecem o curso, né? É como o bacharelado, que é A USP e a Unicamp, a né? USP, não, a USP e a UFSCar, em São Carlos. A UFSCar, desculpa, UFSCar. Como ainda está em processo de regulamentação do curso, mas eu acho que a formação do gerontólogo está assim, vindo muito de encontro ao que está acontecendo na sociedade. E aí, Exato. a gente tem que estar preparado para esse público. Não dá para a gente fechar o olho e falar assim, não vou trabalhar com idoso. E é como você falou, Gabriel, tem que ser um negócio que vem daqui e não daqui. As pessoas que trabalham com idosos têm que vir com o coração. Falar assim, eu trabalho com idoso porque eu sinto a real necessidade em trabalhar com eles. Não como você estava falando assim, eu vou fazer porque eu não tenho aluno de personal, eu vou dar aula para o meu avô que é um cliente fácil. Não, a gente não pode só pensar no dinheiro. E nem deve ficar só pensando no dinheiro. Tem que ser um negócio que está aqui, ó. E é o que a Dani falou, né? Você tem que ver o idoso como um todo. Você tem que ter aquele feeling. Ela falou, às vezes o idoso ele chega meio confuso, entendeu por que ele chegou com essa confusão mental dele? Se é por causa de um fármaco que ele tomou errado, ou seja, por causa do fármaco que ele não tomou, ou teve algum problema na casa dele. O que realmente aconteceu com esse idoso? Então, por isso que você não pode, sinceramente, eu só vou trabalhar com o idoso sem nenhum preparo. Você tem que saber o porquê que está acontecendo, o histórico desse idoso, o histórico familiar desse idoso, como que é ele com a família dele, qual que é a real necessidade do idoso para trabalhar. Não é simplesmente você colocar ele numa sala e falar, vamos trabalhar, vamos fazer um alongamento, vamos trabalhar hipertrofia, no caso da educação física. Não, você tem que entender realmente o histórico desse idoso. E isso é uma coisa complexa, né, Dani? Se for realmente ver. É complexo, né? Não trazendo demérito, mas assim, nós vamos ser idosos, para não falar os idosos são, vamos pensar no nós, né? Nós vamos ser idosos complexos, porque a tratativa é complexa, né? Assim, vamos pensar que nós, futuros idosos, nós estamos carregando uma vida, né? Então, carregar essa vida é você trazer a luz do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, de tudo, né? Uma comunhão de fatores, né? Uma comunhão de fatores. Se a gente fala ainda das questões, né, de declínios funcionais, que podem ser né, ali, ainda que de parte físicas, de mobilidade e enfim, quando a gente traça esse histórico, né, fala da mobilidade, às vezes você traça um histórico de vida, que vai gerando um efeito dominó sobre aquilo que está acontecendo. Então, veja, atender o idoso não é atender aquele momento atual. Atender o idoso é você atender uma vida, né? Do porquê que ele carregou tantas questões que trouxeram ele a um declínio cognitivo, né? Que hoje pode estar muito associado a questões genéticas, enfim, mas também ao seu hábito de vida, né? A questão da mobilidade, né? Então, eu costumo assim falar que assim, né? Às vezes a gente acha que, né? Para a gente entender esse contexto geral da nossa vida, né? Às vezes a gente acha que as incapacidades que é muito comum na pessoa idosa, né? Então a gente vê que incapacidade é igual à pessoa idosa, mas olha só, não é. Né? É um conjunto de tudo aquilo que nós vivemos
e que vai levando como um efeito dominó para a velhice, é que na juventude e na vida adulta, nós temos uma reserva vital para poder lidar, né, com as questões intrínsecas e extrínsecas, né, do ambiente, por exemplo, as atividades laboral, né, de trabalho, né, então às vezes uma má postura, uma má qualidade de vida no sentido de não fazer nenhuma atividade física, não ter atividades sociais, né, viver sempre numa mesma postura durante anos. Então, isso vai acarretando, como nós temos uma reserva vital para suportar essa, né, como que eu posso dizer? Para suportar essa carga, né, a gente vai levando. Só que quando chega na nossa longevidade, nós já não temos mais reserva vital para isso. E aí eu vou olhar só para isso. Agora você não tem reserva vital. Porque às vezes, como o Thiago falou, você tem que desconstruir a vida de uma pessoa para poder inserir a atividade física. Por exemplo, eu já trabalhei em residencial que não adiantava eu falar, vamos fazer atividade, vamos fazer, é importante. Não adiantava, não era isso, ela não fez atividade a vida inteira. Não é agora. E ela falava, minha filha, eu não fiz atividade a vida inteira. Agora você quer que eu faça atividade? Porque atividade física para ela não é um contexto. Mas existem outros contextos de inserir ela a uma qualidade de vida que não atividade física. Mas aí, Dani, desculpa, sozinho, eu vou colocar uma aspa antes que você falou. Aí um feeling que a gente falou dos profissionais da área da saúde. Se você colocar essa atividade dentro do contexto da realidade dessa pessoa, capaz que ela aceite, capaz que ela goste de fazer atividade. Porque você está inserindo essa atividade física no dia a dia, dentro das coisas que ela faz no dia a dia. Sim. Vamos dar um exemplo prático para o pessoal que está assistindo. Você sentar numa cadeira, levantar, pegar o controle da televisão, voltar e sentar numa cadeira. Isso para a gente é um absurdo, mas para um idoso é uma realidade dele que ele não consegue fazer. E se você mostrar para esse idoso, se você colocar e falar para ele, vamos fazer atividade, você vai melhorar isso, e ele vê que melhora, ele fala, opa, ele aceita. Você não pode impor uma coisa, mas você mostrar para ele a melhora nas atividades da vida diária, as famosas AVDs, você vai ver como que ele vai se interessar, como que você consegue inserir essa atividade nele. Só essa aspa só. Tecnicamente nós saímos da caixinha agora no único exemplo, né? Nós saímos da caixinha, né? Que é poder olhar para além daquilo que o idoso de fato apresenta enquanto atenção que a gente acha que é principal. No contexto dessa minha aluna em específico, eu fui gerando vínculos com ela. Então, assim, não que a atividade não fosse ser importante, porque depois ela começou a fazer as aulas, mas a atividade não era a minha porta de entrada para fazer com que ela saísse do quarto, né? Então eu fui gerando vínculos, fui entendendo a vida dela, fui ali procurando saber o que ela gostava, às vezes eu ia lá no quarto e deixava alguma coisa que ela gostava, né? Então, assim, eu fui entrando na vida dela sem, como você mesmo falou, né, que é muito importante, sem ser invasiva e trazendo ela para uma realidade que a gente sabe que é tão importante, né, que é não só a atividade física, mas como as atividades sociais, né, corporais, né? Tem tantas atividades hoje que são tão benéficas, né, para o idoso, para além, né, do físico mesmo. Então, muito bom. Eu acho que é isso, você começar a bolar estratégias, né, Thiago? Você consegue trazer esse idoso para você. Você consegue tirar essa resistência dele e deixar ele solto. E você consegue realmente traçar aquele planejamento que você fez, aquele ciclo, aqueles macrociclos que você planejou para esse idoso, as atividades, você conseguir trazer ele para você. Eu acho que essa teria que ser uma estratégia, trazer o idoso para você, que ele se sinta confortável. Né, Thiago? Você concorda com a gente?
E fazendo um gancho com a fala da Dani e com a sua, Gabriel, eu lembro de um exemplo assim que parece até óbvio, mas eu já vi familiares que colocam a mãe ou a avó, põe a avó para fazer hidroginástica. Só que ninguém pergunta para esse idoso ou para essa idosa se ela realmente gosta de estar num ambiente aquático, se ela gosta de ter essa integração social, que é muito senso comum você falar assim, vou colocar minha mãe na hidro porque ela precisa se socializar. Mas realmente ela gosta de estar nesse ambiente? Será que ela não prefere um grupo de caminhada, ou até um grupo de corrida? Por que não? Mas a gente tem que sempre estar perguntando para o nosso idoso o que ele gosta, o que ele não gosta, para não ficar aquela imposição que muitas das vezes acaba acontecendo. Sim, você bolar estratégias. Acho que esse é o grande desafio nosso, né, Dani? Bolar essas estratégias e o idoso se sinta confortável. Sim, sim. A estratégia, ela é fundamental, né? Como a gente conversou bastante aqui na live, né? Assim, e é uma estratégia sempre pautada em conhecimento, que acho que é o que nós estamos, assim, batendo muito nessa tecla, né? Então, é ter estratégias acerca do conhecimento do envelhecimento humano, né? Eu acho que a gente ter esse conhecimento, né, que não precisa, mais uma vez, que ele não precisa, por exemplo, você não vai colocar por exemplo, eu não vou colocar meu irmão para estudar gerontologia e poder ter melhor afinidades, né? Isso não é o caso, porque minha família, graças a Deus, é uma família de total apoio familiar entre todos, mas um exemplo, eu não vou colocar para o meu irmão fazer uma faculdade, né? Ou de gerontologia para poder lidar com os meus pais. Não é essa a questão, né? Embora a gente esteja trazendo para o contexto do profissional, mas eu trago assim o exemplo como um todo, né? Os profissionais, os áreas, né? É importante, acima de tudo, a gente respeitar a essência e a individualidade da pessoa, né? De forma geral, o que dirá com os idosos, né? Porque respeitar essa essência e respeitar essa individualidade, né, que é de cada um, é ao mesmo tempo a gente tirar estereótipos, né, como o mesmo Thiago falou, assim, vou pensar numa atividade para minha avó. Vó, vai para hidro. Por quê? Né? Não é bem assim. Ou até mesmo com questões de, olha só, até mesmo com questões manuais. Eu já atendi uma idosa que ela fez durante boa parte da vida dela luta. Então, interessante. Sabe? E aí a família colocava como assim, ela não tem necessidade para isso, Deus me livre, ela vai quebrar toda. Não, calma. Precisa de uma adaptação, óbvio, isso é fato. Precisa de uma adaptação, mas essa é a essência dela. Essa é a essência dela. Por que colocar num contexto na qual o manual não é algo que reflita a realidade daquilo que quer? Né? Então a gente precisa também, ao mesmo tempo, além de respeitar a essência, a individualidade, a gente não ficar colocando como assim, a gente estudou bastante, né, na Geronto, colocar o idoso sempre no diminutivo. Né? Então, quando a gente coloca a pessoa idosa no diminutivo, até nas nossas falas, a gente acaba de uma forma de comportamento também diminuindo as próprias decisões, né? Então, vamos colocar na aulinha, né? Então, assim, né? Fazendo alusão ao que a gente muito vê, né? Que bonitinho, tudoinho, né? Para o idoso, sapatinho, coloca o sapatinho, né? Coloca a roupinha. Então, essa forma da gente de trazer
né, um estereótipo de diminuição a partir das nossas falas, que tem que ser, né, como crianças, traz também comportamentos pelos quais a gente não consegue mensurar aquilo que aquele idoso é capaz de fazer e de que ele pode fazer e de que ele consegue fazer de forma adaptada, mas consegue. Então, assim, eu poderia ficar aqui, né, falando, porque é um assunto, assim, maravilhoso, né? Eu acho que o papel principal do profissional da saúde, vamos puxar um pouquinho para a gerontologia, um pouquinho para a educação física, é ele saber entender esse idoso que ele está na mão. É ele saber entender qual que é a necessidade desse idoso. Não é somente seguir protocolos, né? Ter esse olhar humanizado. Acho que a partir do momento que esse profissional entender esse olhar humanizado, ele consegue ter esse idoso, ele consegue fazer com que esse idoso realize os objetivos que ele traçou. E como que é isso? Estudando, né, Thiago, né, Dani? Estudando, não tem outra saída. Estudando, se qualificando, sempre. Isso. É isso mesmo. Isso. Pessoal, o papo tá ótimo, já passamos mais de 1 hora já aqui na nossa live, hoje. Um abração pessoal aí que tá na nossa live aí, tá, que acompanham até agora. É a primeira de muitas, né, Dani, né, Thiago? Então, vamos trazer um tema, hoje é mais para explanar aí. Thiago, quer dar as considerações finais? Eu queria agradecer todo mundo. Eu acho que essa troca de energia, por mais que a gente não consiga adicionar todo mundo aqui no nosso bate-papo, mas deu para sentir o acolhimento. Então fica aqui o nosso muito obrigado. Curta nossas páginas, ajude nós e aguarde que vem coisas boas vindo por aí. Dani, quer dizer suas considerações finais? É só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando informação, né, às vezes tenho certeza que para quem está ouvindo, a gente foi mais de 1 hora de live, né, tem coisas que se viu nas nossas falas, ou consigo próprio, né, ou com algum familiar, ou com algum amigo, então eu acho que se a gente atingiu de uma forma positiva, né, uma nova perspectiva de se olhar para o próprio envelhecimento e para o envelhecimento das outras pessoas, eu acho que a gente já deixou uma grande missão, né, um grande legado aqui, né, de informação, e como o Thiago falou, né, tem mais. E só para finalizar, Thiago, para Dani, o pessoal que pegou agora, ou a gerontologia, que está conhecendo um pouco da gerontologia, quer se aprofundar mais com esse tratamento, esse trabalho com idosos, fala um pouco cada um do trabalho de vocês, o Thiago da Gerociências, a Dani da Ativa e Longevidade. Eles podem procurar vocês, chamar no direct também, curtir as páginas, né, que sempre tem artigos lá. Né, Thiago, fala um pouquinho, fala um pouquinho da Gerociências, esse pessoal que está interessado em iniciar esse trabalho com idosos, que a Gerociências pode auxiliar. Eu vou deixar começar com a Dani, né? Primeiro então, com a Dani, então. Né? Eu quero deixar ela finalizar e eu fazer assim. A estratégia era essa: você levantava a bola, entendeu? E ela cortava. Essa era a estratégia. Entendi. Bom, o nosso papel aqui, né, é poder levar conhecimento, poder levar maior assertividade, né, para os planos terapêuticos, para os atendimentos domiciliares, né, no atendimento domiciliar como um apoio à família. A gente tem aqui, né, um planejamento, né, de desenvolvimento da Ativa, que é poder oferecer a tecnologia como uma forma de cuidado, mas para além da tecnologia é um pouco de tudo aqui o que a gente conversou. A gente traz como carro-chefe a avaliação multidimensional da pessoa idosa, né? Então, nós aplicamos essa avaliação em idosos institucionais, em idosos que residem, né,
em casas sêniores ou hotel, ou até mesmo centro-dia, núcleo de convivência, como também aplicamos essas avaliações em domicílio, né? E o grande objetivo da gente poder levar a avaliação é, além de oferecer aí um método preditivo de cuidado, né? Poder trazer aí de forma rápida um olhar centrado no idoso aos declínios que estejam acontecendo, é poder também humanizar esse atendimento, que esse é um dos principais pontos da Ativa Longevidade. A Ativa Longevidade, ela nasceu com esse olhar de poder realmente trazer um cuidado diferenciado a partir de métodos avaliativos, ou seja, eu não falo o que pode estar acontecendo, né? Dentro da avaliação a gente tem escalas com scores fidedignos, científicos. Não aplico diagnóstico, mas eu aplico rastreio de possíveis diagnósticos que podem dar suporte a uma melhor compreensão do que esteja acontecendo. Como, por exemplo, né, eu já tive uma filha que me procurou dizendo que a mãe estava com perda de peso, né? E assim, dentro das avaliações, além do clínico, do médico que ela estava passando, dentro das avaliações a gente poderia construir, né, um olhar sobre sarcopenia, sobre perdas de papilas degustativas, enfim, para entender esse processo. Então, é isso que a Ativa faz, leva conhecimento, né, e apoio para não ter nenhum preconceito, nenhum estigma de que o idoso, né, não come, troca a refeição pelo café com leite, que isso a gente sabe que pode acontecer, mas existem processos por trás disso, está caindo muito, vamos avaliar a instabilidade postural e direcionar para um melhor profissional. Então a gente faz esses rastreios de apoio. Bacana. E Thiago, você tem essa gerociência, que a gerociência pode auxiliar esses profissionais, o pessoal que está aí, o pessoal acadêmico que está estudando, está na faculdade, os universitários. Então vamos lá. O Gerociências, pessoal, é um grupo multidisciplinar. Então temos professores de educação física, gerontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, com o mesmo foco, que é o processo de envelhecimento. Então, temos o nosso grupo, que fazemos reuniões mensalmente, para discutir artigos, estudos de caso, para preparar e formar novos profissionais capacitados a atender esse público. E o convite está aberto, pessoal. Quem quiser saber mais, manda um direct para a gente, que a gente tem uma maior acolhida muito forte. Então, assim, está interessado? Manda um recadinho para a gente, que a gente tem o maior prazer em estar respondendo vocês. Assim, os dois profissionais, obrigado, Dani, obrigado, Thiago. Ativa Longevidade, no fundo é Ativa Longevidade, Gerociência, trabalha praticamente para quê? Para uma melhor qualidade de vida para o idoso, para ensinar os profissionais de saúde como trabalhar com idosos, com pessoal de terceira idade, com o processo de envelhecimento. E quem tiver dúvida, gente, pode chamar no direct, chama o Thiago, chama a Dani, pode me chamar também, estamos aí à disposição de vocês. E fica ligado no nosso Instagram, que vai vir coisa boa por aí. Essa é o primeiro Instagram, é a primeira live, só para demonstrar para vocês um pouco para se aprofundar. Eu vi aqui que o pessoal gostou, acharam interessante essa percepção, essa visão de trabalhar com idosos que o pessoal às vezes não tem, né? Não tem essa visão, segue só protocolos. Então a gente está aqui para liberar, né? Para abrir um pouco a mente de vocês. Tá bom? Pessoal, um abração então. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigadão. Até a próxima. Muito obrigado, Curta nosso canal, curta nosso Instagram. Tchau. Segue a gente aí.